todos, mais um Pode Te Chuvar, falando ainda sobre as festas bíblicas, e vamos falar aqui da festa de Sukkot, né? A festa conhecida como de Tabernáculos. Essa festa, todas as festas são especiais, e essa festa tem algo a mais nela aí, muito interessante, e convido a Mardalia, nossa leitora oficial aqui dos estudos, para estar lendo Levíticos, capítulo 23, versículos 34 a 44. É isso, pastor? O senhor que separou aí. Isso, até 44, exatamente. Sim, 34 a 44. Pode começar, Marli. Vamos lá. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil farei. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Amém. Muito bem. Essa festa aqui é, inclusive, aquela que o profeta, esqueci o nome do profeta agora, disse que no final dos tempos, né, quando Deus fizer a última batalha contra os inimigos, né, que eles vão se levantar contra Jerusalém, que de ano em ano eles vão ser obrigados, né, de uma certa forma, a celebrar essa festa, a festa de Sukkot em Israel. E muito me admira quando os ministérios dizem, né, que as festas foram abolidas quando tem essa festa, está claramente dita que ela será festejada no milênio. Mas quem que vai dar a primeira explicação sobre a festa está aberta aí, quem quiser contribuir aí com o seu entendimento, explicar para nós o que significa, né, ou pelo menos parte do que significa essa festa, estejam à vontade. Sempre um de cada vez. Acho que vamos começar com o pastor, né? Para não perder o costume, pastor. Para não perder o costume, né? Tem que ser eu. Amém, mas não tem que ser, tá? Eu estou falando aqui tem que ser eu porque sempre fica, mas não tem que ser eu. Pode ser qualquer um dos irmãos. Só um detalhe, pastor. Eu pelo menos não dei aí as boas-vindas aí. Seja bem-vindo, irmão Moisés. Deus abençoe a sua vida. A irmã Amanda também. Deus abençoe a sua vida. Acho que todos já... Ok. Perdão, pode continuar, pastor. Amém, glória a Deus. Eu não tinha visto aqui, é verdade. Tem bastante gente. Ficamos felizes, né? De
de ver a participação dos irmãos. Muito importante, irmãos, muito importante nós conhecermos os Moedim, as festas do Senhor, porque elas têm um ensino muito profundo do projeto do Eterno para as nossas vidas, né? O que no final vai acontecer, falou muito bem o irmão Robson sobre Zacarias, capítulo 14. Zacarias. Aí, versículo 16, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, está falando, portanto, de tempo vindouro ainda, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos, Sukkot. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Então, aí vem falando de outras aí, está em Zacarias, capítulo 14, a partir do versículo 16. Mas nós vamos falar aqui sobre Levítico 24, Levítico 23, a partir do versículo 34. Veja, irmãos, essa festa que nós estamos tratando agora, ela é a última das festas fixas, né? Nós temos, sempre falo, e eu acho importante falar da sequência de festas, e mais ainda agora que nós estamos na conclusão. Nós temos 7 festas fixas, né? Temos 8, na verdade, porque uma é o Shabat. Shabat é uma festa fixa. Mas depois que o Eterno fala sobre o Shabat, então ele agora começa a falar sobre as solenidades que deverão ser convocadas no seu tempo próprio, tá? E ele começa lá com Pêssach, e Matzot, Pães Asmos, Bicurim, Primícias, Shavuot, Pentecostes, Rosh Hashanah, trombetas, Yom Kippur, dia da remissão, né? E Sukkot, que é essa festa. E a gente sempre fala que essa festa, na verdade, estas festas, esses Moedim, veja, está traduzido como festa, mas muito bem falou o irmão Robson, que são, no texto hebraico está dito Moed. Moed é tempo determinado. Ok? Nós traduzimos como festas, mas na verdade não é esse o termo no hebraico. O hebraico é tempo determinado. São tempos determinados que você vai marcar no ano. Dentre os tempos determinados, já falamos outras vezes, de 7 em 7 anos, temos ali o ano de Shemitah. 7 semanas de anos, temos lá o jubileu, não é isso? Então, o Eterno ele marca tempos para determinadas coisas. E dentre essas coisas, as festas anuais são essas 7 festas. E elas têm um simbolismo de mostrar a vida do servo, desde o momento em que ele converte até o momento que ele almeja, que é o encontro com o Senhor. Então você pega em Pêssach que é Páscoa, o cordeiro que é morto, simboliza Yeshua, que derramou sangue por nós ali. Só que você agora tem que começar a tirar os seus pecados. Então você Pães Asmos. E quando você começa a tirar os pecados, você está passando pela festa Pães Asmos, você então começa a dar fruto, bicurim, primícias. Se a gente ler lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala: eleito segundo a presciência de Deus Pai, para a santificação, para a obediência, para a santificação do Espírito, obediência e derramamento do Espírito. Olha só, o perdão do pecado, a aspersão do sangue. O perdão do pecado é depois disso. Então, veja, você passou por Pêssach, a sua conversão, você começa a tirar os pecados, você está trabalhando isso. Você trabalhou isso de tirar os pecados, então o Senhor vem e você começa a dar frutos, então vem o derramamento do Espírito. Olha só, como tem a ver uma coisa com a outra. Em Pentecostes, ou seja, Shavuot. Passou por Shavuot um período maior, é a sua vida. Então vem os sinais, as trombetas, anunciando que o rei está voltando, festa de trombetas. Nós estamos aí, todos nós, grandes pregadores, falam aí, nós não somos grandes, somos pequenos, mas grandes pregadores anunciam que os sinais que nós vemos na terra, nos templos, na política, em tudo, são trombetas, são sinais sendo tocados. Que faz o quê? Faz o servo olhar para o momento da volta do Senhor.
Essa é a função da trombeta, sinais. E aí você faz o quê? Então você vai corrigir a sua vida, colocar a sua vida em ordem. Né? Você vai corrigir sua vida. Yom Kippur, você vai buscar perdão do Senhor. Porque logo vem a festa que nós vamos falar hoje, que é Sukkot, que é Tabernáculos. Ok? A gente lembra que a festa começa no pôr do sol, né, do dia 14 aí de Tishrei, e termina no pôr do sol do dia 15, ok? Vamos lá. Lembramos também que nesse mês, o que acontece? Nós temos 3 festas. Como eu falei aqui, Rosh Hashanah, no primeiro dia. Primeiro dia de Tishrei é Rosh Hashanah. No 10º dia, Yom Kippur. E no 15º dia, já Sukkot. É uma sequência. Tabernáculos. Tá certo? Veja, irmãos, nesta festa de Sukkot, os irmãos moravam por 7 dias em tendas, como nós falamos aqui. A irmã falou, habitarão por 7 dias em tendas. Está lá no final do capítulo 23, versículo 42. 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel vão habitar em tendas, para que saibam as vossas gerações que os fiz habitar em tendas, quando tirei da terra do Egito. É um memorial. Assim como nós fazemos como memorial, para lembrar de tudo isso, dessa trajetória, desde quando você era escravo do pecado até o momento que você vai estar tabernaculando com o Senhor, vivendo com o Senhor eternamente. Ok? E um detalhe, depois desses 7 dias, tinha um 8º dia. A festa de Sukkot, ela era celebrada por 7 dias. Está lá em Levítico, capítulo 23, o versículo 42. 7 dias, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu os fiz habitar em tendas. Então, veja, um memorial, né, que o Eterno faz para nos mostrar toda a trajetória, desde que nós saímos do pecado, desde que o Cordeiro foi imolado por nós, até o momento que nós estaremos tabernaculando com ele. É uma preparação, né? Você foi convertido e passou por tudo aquilo, tirou pecado, foi capacitado, buscou remissão, e agora você vai tabernacular com o Senhor. Tá certo? Então, veja, dentro disso, tem também um 8º dia. Qual é o 8º dia? O 8º dia é o dia de Simchat Torá. Ok? 7 dias. E no 8º dia, Simchat Torá. O que acontece no 8º dia? Yeshua fala muito, né, sobre esse 8º dia. Aliás, acontece um fato muito, muito legal no 8º dia. Se a gente abrir lá em João capítulo 7. Vamos abrir João capítulo 7. João 7. Ok? Diz assim. Versículo 2. Estava próximo a festa dos tabernáculos. Sukkot. E aí acontece aqui várias coisas, né? Os irmãos dele falam que ele tem que ir, ele fala que ele vai depois, mas a gente vai pular isso tudo, porque senão vai tomar tempo e os irmãos precisam falar também, não é? Mas depois disso que falou sobre estar próximo à festa dos tabernáculos, lá no versículo 37, diz assim, e no último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se de pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só, como é profético isso das festas. No último dia da festa dos tabernáculos. No último dia das festas dos tabernáculos, Yeshua diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Interessante, né? Que a gente vê tabernáculos na Bíblia, é o último assunto. O último assunto é tabernáculos. Abre lá, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. Vi um novo céu, né, Vitória? Muito bem. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então veja que o objetivo nosso, nós estamos caminhando para esse momento aqui. E por incrível que pareça, depois de falar da festa de Sucote, lá no capítulo 22, os irmãos podem abrir aí capítulo 22 de Apocalipse. 22, Apocalipse 22, versículo 17. Diz assim, Apocalipse 22, versículo 17. Isso é o clamor. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha o que Yeshua falou lá no capítulo 7, versículo 37 de João, né? 7, versículo 37. Quem tem sede, venha a mim e beba. No último dia, o clamor do eterno, o clamor da noiva. É o clamor que nós estamos fazendo hoje, é o clamor da igreja hoje, né? É o clamor daqueles que buscam conhecer o eterno e fazer a vontade do eterno hoje. Quem tem sede, mas quem tem sede, sabe o que quem tem sede faz? Quem tem sede busca. Quem tem sede quer saciar, não é apenas ir em uma igreja e ouvir uma mensagem e sair de lá falando aleluia, que está resolvido, saciou a sede. Não, saciou a sede é como? É você buscando conhecer a vontade do eterno. Eu sempre costumo falar de Efésios capítulo 5. Efésios 5, que acho que é 5:10. Né? Aqui na minha versão está aprovando o que é agradável a Deus, mas em outras versões está mais correto, descobrindo o que é agradável a Deus. Se a gente vê, desde o versículo 8 de Efésios 5, fala assim: no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, descobrindo o que é agradável a Deus. Então veja, quem tem sede vai querer descobrir o que é agradável a Deus. Vai acabar chegando lá em Isaías 56, que diz que ao não-judeu, ao estrangeiro, que escolher abraçar a aliança do Senhor, ele dará um nome como maior do que de filhos. Eu encerro aqui a minha participação nessa introdução e deixo os irmãos discutirem agora. Você está sem áudio, Robson. Ok. Alguém quer contribuir com alguma explicação, trazer alguma palavra? Fiquem à vontade, está aberto. Olá, shalom a todos. Eu quero agradecer ao Criador pela oportunidade, de estar aqui junto com os irmãos, o irmão Robson, o irmão José Edson, irmã Esther, irmã Dulce Cleide, Antônio, irmã Amanda, Mardali, Gabriel, né? João Lucas, Luciana, Margarida, monoteísta, Vitória. Que prazer, que alegria estar com vocês aqui nessa quinta-feira abençoada, né? Bom, na realidade já não é mais quinta, né? Mas no calendário gregoriano já é quinta-feira, ainda é quinta-feira. Então nós agradecemos ao Eterno por isso. Eu gostaria de fazer na realidade eu não gostaria, eu quero fazer uma participação aqui, destacando 5 características da festa ou dessa comemoração de Sukkot, tão importante, Sukkot, tão importante para nós. Então eu passei aqui algumas horas
algumas horas, não, alguns minutos catalogando aqui essa ideia dessas 4 características, 5 características. A primeira característica, e importantíssima, é a moradia na Sukkah. Algumas pessoas realizam a festa de Sukkah, elas entram na tenda algumas horas por dia, mas o mandamento diz que devemos fazer morada nessas cabanas, nas Sukkot. Então, a nossa morada, ela tem que ser por 7 dias ali. Nos dias de hoje, não é tão fácil você morar por 7 dias dentro de uma tenda. Mas o Criador tem algo a nos mostrar com essa morada dentro dessa tenda. Porque quando você mora dentro de uma sucá por 7 dias, você começa a ver a vida pelo lado mais simples. Você percebe que a televisão cara que você tem, o celular caro que você tem, a vida de luxo que você vai agregando para si, você percebe que morando numa tenda, aquilo que você tem hoje é supérfluo. Que o que mais importa é o encontro com o Criador. Os homens do passado, quando eles iam para o deserto, eles montavam uma tenda para ter encontros com o Criador. A história de Jacó nos mostra isso, a história de homens sagrados também nos mostra isso. Veja, por mais que naquela época a moradia na tenda era algo comum, mas a festa de Sukkot nos mostra que quando nós moramos na tenda por 7 dias, nós reavaliamos o nosso estado de espírito e a nossa condição de vida nesta vida moderna que vivemos hoje. Então, a primeira característica que eu destaquei aqui é a moradia na Sukkah e como ela é tão importante para o nosso crescimento. Eu estou limpando ali, hoje eu mandei alguns vídeos para o pastor Edson, da limpeza que eu estou fazendo ali lá do pedacinho de terra. Qual é o objetivo? O objetivo é montar uma sucá, uma tenda, e morar dentro dela por 7 dias. Né? Então, esse é um objetivo, eu nunca fiz isso, nunca passei por esse desafio, mas eu quero fazer isso, né? Para sentir o que é morar dentro de uma tenda por 7 dias. Cozinhar ali mesmo, fazer todas as atividades dentro dessa tenda. Essa é a primeira característica, né? A importância da tenda. E o que ela representa? Ela representa a segurança no Criador, a proteção do Criador. Aí alguém pode perguntar, mas como que uma tenda representa a proteção do Criador? Olha, representa, porque enquanto nós moramos em casa de concreto, a gente pode ter uma segurança a mais. Mas quando você mora dentro de uma tenda, você depende exclusivamente da proteção do Eterno. E assim era naquela época também. Os reis construíam palácios de pedra, mas o seu povo morava em tendas. E a proteção vinha do Eterno, porque se o Eterno não vigia, em vão vigia a sentinela. Essa é a minha primeira característica que eu quero destacar aqui. A segunda característica é sobre as especiarias, né? Nós temos a lulav, a etrog, a hadassim, né? E outras que eram utilizadas. Esses ramos, ramo de palmeira, né? Cidra, ou seja, esses utensílios que eram utilizados ali, da harmonia, e Levíticos capítulo 23, versículo 40, diz assim, e no primeiro dia tomareis para vós fruto de árvores formosa, ramos de palmeiras, e ramos de árvores frondosas, e salgueiros de ribeiro, e vos alegrareis perante o de Revavirê, vosso Deus, por 7 dias. Alguns estudiosos dizem que esses ramos representavam a alegria de não estar mais no Egito. Então, quando eles utilizavam esses utensílios, fazia com que eles, então, meditassem e relembrassem que eles não estavam mais no Egito. A terceira característica é o sacrifício. E o sacrifício é algo que deve estar no jogo da adoração. E toda vez que você tem uma festa, você tem sacrifício. E o sacrifício é uma oferta suave ao Eterno. É aquilo que nós dedicamos ao Criador. E aqui eu quero destacar, dentro dessa característica,
Nós temos 8 sacrifícios, né? São 7 dias. Como o pastor Edson citou aqui, o 8º dia também tem sacrifício no 8º dia. E eu quero destacar aqui o sacrifício de cada dia. Por exemplo, no primeiro dia, nós tínhamos 13 touros, 12 carneiros, 14 cordeiros. 13 touros, 2 novilhos, 13 novilhos, né, que é o touro, 2 carneiros, 14 cordeiros. No sacrifício, 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros. Observe que o número é trazido à existência, né? Ou seja, eles eram gerados ali, e eles deveriam ser separados para a outra festa de Sukkot. Ou seja, a cada festa de Sukkot eram preparados. Então, lógico que tudo isso tem um código, tudo isso tem o porquê que o Eterno colocou cada animal, 2 de carneiros, 14 de cordeiro, né? E os novilhos vão alternando à medida que o tempo vai passando dos dias. E já no 8º dia, você tem uma diferença muito grande dos sacrifícios. Um touro, um carneiro, agora muda, 7 cordeiros. E esse é o que é mais interessante, porque quando você mistura o número 1, depois mais 1, e depois mais 7, vai dar 9. Então isso também tem um significado, né? Eu vou então para a 4ª característica que eu anotei aqui. A 4ª característica é a alegria. Enquanto a festa de Yom Kippur, você não deveria mostrar alegria, mas tristeza pelo seu pecado, tristeza pelo seu ato, por aquilo que você praticou, e você passava ali 10 dias de lamentação, e quando era na festa de Yom Kippur, nessa celebração de Yom Kippur, o seu rosto deveria estar quebrado, porque você deveria afligir a sua alma. Mas na festa de Sukkot, não, você tinha que estar alegre. O Eterno aceita que você participa da festa de Sukkot, mas com alegria, com felicidade. Você pode comer, você pode beber, lógico, beber dentro dos princípios, né? Então você pode comer, você pode beber suco, água, se alegrar no Criador. Isso está em Deuteronômio, Devarim, capítulo 16, versículo 14 e 15. E te alegrarás na tua festa, tu e teus filhos e as tuas filhas, teu servo e a tua serva. Festa de Sukkot deve ser com alegria, exceto a festa de Yom Kippur. A 5ª característica aqui é sobre o descanso. É lógico que a palavra descanso aqui ela vai aparecer também em outras festas. Sukkot também exigia ter descanso. Por exemplo, Levíticos, capítulo 23, do 35 ao 36, diz: no primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Eterno. Ao 8º dia, então, segue o término, né? Tereis santa convocação e oferecereis a oferta queimada ao Eterno. É dia de assembleia solene, nenhum trabalho servil fareis. E aqui está, dentro dessas 5 características, um desafio enorme para nós nos últimos tempos. Nós não moramos em Israel, moramos em um país idólatra por natureza, né? Um país que não colabora para que você cumpra esse mandamento. Mas, ao fazermos isto, segundo um rabino que eu tinha contato com ele antigamente, né, há um bom tempo atrás, ele mora em Israel, e ele disse assim: se você mora no Brasil e você faz Sukkot, então significa que, aos olhos do Eterno, você teve mais esforço, você se esforçou mais para fazer essa cerimônia. Enquanto você mora em Israel, tudo em Israel te colabora para fazer a festa de Sukkot. Os familiares fazem a festa, os avós fazem a festa, primos, parentes, todo mundo participa. Mas quando você está no Brasil e você realiza Sukkot, significa que você é uma pessoa que se dedicou ao máximo. Porque quem mora em Israel, segundo o rabino lá, quem mora em Israel não precisa nem fazer muita força. Ele já está envolvido naquela festa, porque é uma tradição do país.
Mas quando você está num país idólatra e você dedica 7 dias para o Eterno, 5 características cumpridas dessa festa, significa que você é uma pessoa benquista aos olhos do Eterno. O Eterno olhou para você e ele se agrada de você, porque ele vê que você está num país como o Egito. Você está fazendo uma festa no Egito e mesmo assim se dedica ao Eterno. Então, louvado seja o Criador, né? Essas são as 5 características que eu, depois que o pastor Edson falou qual era o tema, então aí ele falou um pouco antes, né? E aí o que eu fiz? Eu fui catalogar essas características e essas informações importantes sobre o suporte e meu entendimento para nós nos tempos de hoje. Eu agradeço a participação, que o Eterno ilumine e abençoe a todos vocês. Foi um prazer participar e, na medida que possível, eu continuarei participando. Amém. Muito bem. Alguém tem algo a acrescentar? Ninguém? Se alguém tiver, é só falar, ok? Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda, Luciana, embora estou falando bem atrasado, né? Ela entrou faz um tempinho, veio aqui. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta, então, enquanto ninguém se manifesta ou se alguém tiver algo para dizer, fique à vontade, como eu já disse. Mas, agora, para a gente ver, assim, a pessoa que ela entra para tá procurando entender, hoje mesmo eu respondi a uma pessoa que segue o canal perguntando sobre as festas, perguntando sobre as festas, sobre como ela pode entender as palavras de Paulo que são usadas contra a lei, né, contra tudo que Deus determinou. A gente sabe que isso foi mal interpretado. Mas a minha pergunta é, como nós podemos explicar, né, quem pode responder isso, né? Como explicar para a pessoa que ela vem do sistema cristão que essas festas não existem, que essas Boa noite, festas... irmãos. Tá mudo, é só para mim. Os irmãos estão ouvindo? O irmão Antônio disse que não está ouvindo. Estou ouvindo. Eu estou ouvindo perfeitamente. Estou ouvindo perfeitamente também, irmão. Pode falar. Está ouvindo? Tá, então, vê direitinho, irmão, se é o alto-falante aí, o som. Então, a minha pergunta, vamos lá. Tem cristão que ele diz o seguinte, olha, eu aprendi dessa forma, que foi tudo abolido e que tudo isso é do passado. Esse eternamente aqui, né, essas festas perpétuas, eu já ouvi esse discurso. É da perpétua para aquela geração, né? O amor, né? O amor dure, seja eterno enquanto dure, né? O que as pessoas usam naquela cançãozinha que falam aí. Não, é perpétuo enquanto... Eu não estou ouvindo há algum tempo já. Oi? Marta não está ouvindo? Ela disse que não está te ouvindo. Eita. Então, eu não sei o que está acontecendo, porque uns estão ouvindo, outros não. Quem não estiver ouvindo, quiser sair da reunião e voltar, para mim funcionou. Legal. Boa dica. Olha, quem não está ouvindo, por favor, quem não está ouvindo, o Gabriel tá bom também, para a Vitória, ok? Quem não está ouvindo, faz favor, sai e volta novamente, que pode ser que conserte o problema. Ok? Então vamos lá para a pergunta. O cristão, muitas das vezes, né? Um cristão não, né? O sistema, né? A pessoa que vem do sistema, ela fica, por que eu vou celebrar essa festa? O que essa festa quer dizer? Porque existe essa questão de que, queira ou não, a pessoa chega com aquela ideia de que Cristo, ele fez tudo novo. Só que ela não para pensar que se Cristo fez tudo novo, né? Graça e paz. Se Cristo fez tudo novo, né? Se Cristo mudou, se ele anulou, eu sei que não, mas se tivesse anulado a lei de Deus, por que então importar a festa do paganismo? Não era melhor, no caso, não fazer nada se Deus tivesse anulado, do que trazer uma coisa que é reconhecidamente pagã
Então, a dúvida que eu não consegui fazer a pergunta, eu vou fazer agora. Como explicar para um cristão que essa festa é importante para ele hoje? Essa é a minha pergunta. Olha, o cristão, ele realiza, não todos, mas eles realizam a festa do Pentecoste. Alguns realizam a festa do Pentecoste, porque eu já vi em alguns lugares eles realizando esta festa, né? Então, outros realizam Páscoa. Então, é comum você visitar um grupo de cristãos e eles então vão lá e realizam a festa de Páscoa. Outros vão realizar outras festas. Bom, o que eu quero dizer com isso aí? O que eu diria para um cristão? Me mostre nas Escrituras algum mandamento de Yeshua ou de Paulo dizendo que as festas não precisam ser mais cumpridas, obedecidas. À medida que ele mostrar para mim o versículo, então eu trabalharia dentro desse versículo. O que eu posso dizer é o seguinte para um cristão, ou para uma pessoa que ainda diz que a festa deve ser, não precisa mais ser celebrada. O que eu posso dizer para ele é o seguinte: se todas as festas apontavam para Yeshua, por que ele não precisa mais celebrar essas festas? Então, em que momento Yeshua disse, ou Jesus disse, que não poderia cumprir tal festa, né? Eu conversando com o cristão. Então, à medida que ele fosse respondendo, eu iria dando a resposta a ele. Se ele mostrasse aquele texto de Colossenses 2, versículo 16, ali ficaria muito difícil para ele, né? Porque essas festas são sombras. E são sombras, a gente vive debaixo dessa sombra, né? Então, aquilo ali para ele já não serve mais. Se ele mostrar qualquer outro texto, eu mostro Yeshua dizendo que em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz: eu não vim abolir a lei. E na lei tem as festas. Ele vai dizer que, ainda que passe os céus e a terra, nada será retirado da lei. Então, e aí? Fica difícil, não é verdade? Mostro para ele também que Paulo, em nenhum momento, foi contra a Torá, foi contra a lei. Aliás, Paulo disse que a lei foi estabelecida muito antes da fé. A Torá já havia sido estabelecida. Ora, quando o Criador deu o mandamento para o povo levita, para o povo israelita, deu para o israelita. Então o cristão diz que não segue, alguns cristãos, não todos, não segue porque é leis para o povo de Israel. Isso aí é para o povo israelita. Ora, se isso é só para o povo israelita, então boa parte da Bíblia, boa parte dos mandamentos são só para os israelitas. Não matar, não roubar, não adulterar, não furtar, etc. Por quê? Porque foi dado no Sinai para o povo israelita. Se foi dado para o povo israelita, lógico, o gentil não precisa cumprir. Seguindo essa linha de pensamento que Yeshua veio, aboliu e que não precisa mais, que tudo se fez novo, então não precisamos mais cumprir nenhum mandamento, porque tudo se fez novo. Agora eu pergunto para o amigo, né, que é contra a festa, eu pergunto para ele: quem estabeleceu a festa do Natal? Quem estabeleceu a festa do Dia das Mães, que é uma festa pagã, que era uma festa usada para celebrar o dia da deusa Maia, né? A festa das mães, ela é uma festa em que, lá no passado, se celebrava a deusa Maia. As pessoas ali, então, elas se jogavam aos pés da estátua da deusa Maia, casais faziam sexo para que as mães que eram estéreis, né? Elas não podiam ter filhos, para que elas pudessem ter filhos. Daí a deusa Maia foi conhecida como a deusa das mães. Daí o mês de maio é o mês das mães, em comemoração à deusa Maia. Depois nós temos o Ano Novo, a festa de Ano Novo, a festa do Deus Jano. Eu pergunto então para o amigo cristão que está duvidando: por que você celebra essas festas se não há mandamento bíblico nenhum para cumprir essas festas pagãs? Mas você celebra. Então, se você celebrar a festa que está escrito na palavra do Criador, você será bem-aventurado, porque está escrito: quem cumprir essas festas será bem-aventurado. Porque a palavra do Criador não passa, Deus não muda, ele não é variável, né? Então, eu daria essa explicação para ele, né? Agora,
Quem convence é o Espírito de Deus, né? Amém. Pastor, quer a palavra? Sim, claro. É muito boa a colocação do irmão Marcos sobre como, né, conversaria com essas pessoas. E eu queria só fazer algumas colocações. Se essas festas foram abolidas, por que que lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Paulo fala, celebremos a festa. E o contexto aqui é de Pessa, ok? Paulo, que o ministério dele começou depois de Yeshua glorificado, né? Então, supostamente, dentro dessa visão cristã, a festa já não precisava mais ser guardada, né? Da mesma forma, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 16. Né? Paulo estava ali navegando, fazendo as trajetórias dele, mas no versículo 16, assim, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia, apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Shavuot, Pentecostes. Então, nós estamos vendo aqui agora o Paulo, né, que seria, em tese, o doutrinador que ensinou que essas coisas são coisas de judeu, se apressando para participar de Pentecostes. Ora, por que então, por que ele não entrou em Éfeso se ela não é importante? Né? Ele falou, eu vou perder tempo lá, não vou conseguir pegar Pentecostes, então eu vou lá para participar da festa, ok? E aí depois a gente vem em Romanos 9, né? O irmão Marcos falou aí sobre isso ser coisas em tese, né, que os irmãos falam de judeu lá, e que seriam respostas, né? Ele daria outras respostas, mas eu daria uma resposta que está em Romanos 9, capítulo 4, que fala assim, são israelitas, deles é a adoção de filhos, deles é a glória, deles são as alianças, deles são a lei, o culto e as promessas. Então veja, deles são as alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles. Agora, como que nós entramos nesta aliança? Yeshua nos permite entrar na aliança, mas é uma escolha. É uma escolha. Você precisa, como eu falei lá em Efésios, capítulo 5, versículo 10, descobrir o que é agradável a Deus. Você precisa descobrir o que é agradável a Deus. Aí você começa a entender que descobrir o que é agradável a Deus é fazer a vontade dele, que está. Eu sinto muito para os irmãos que pensam de forma diferente, a vontade do Eterno está registrada na Torá. É lá que está dito assim, diga ao povo de Israel, faça isso. Diga ao povo de Israel, não faça isso. Não é mesmo? E nós precisamos descobrir o que é agradável a Deus. Aí nós vamos lá em Isaías 56, não é? Que fala sobre o estrangeiro, versículo 6. Isaías 56, versículo 6. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Eterno para o servirem, para amarem o nome do Senhor, para serem seus servos, todos os que guardam o sábado, não o profanando, os que abraçarem a minha aliança. Olha só o que Paulo fala aos romanos lá, dos israelitas são as alianças. Então veja, irmãos, nós não estamos aqui preocupados com religião. Já falamos isso outras vezes. Né? Ninguém aqui está preocupado com religião. Estamos aqui preocupados em fazer aquilo que a Torá manda fazer. Né? E aí nós nos embasamos, inclusive, na Brit Hadashah, ou no chamado Novo Testamento, para aqueles que assim o conhecem, para dizer que Jesus celebrava as festas, Yeshua celebrava as festas, Paulo celebrava, você viu Paulo aqui se deslocando, e ele não quis passar em Éfeso para não perder tempo e estar em Jerusalém por ocasião da festa de Shavuot, de Pentecostes.
Então, olha só a importância das festas, e eu estou falando de coisas posteriores. Então, nós entramos numa aliança com o Eterno, não é religião. Não é, realmente, não é religião. É buscar fazer a vontade do Eterno. Lembre-se sempre do que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 7. Mateus 7, a partir do versículo 21, está escrito assim, ó. Jesus falando, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha só, lá em Efésios diz, você tem que descobrir qual é a vontade do Pai. Aqui Yeshua fala, quem vai entrar é aquele que faz a vontade do Pai. E ele identifica as pessoas que não vão entrar quando ele diz assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Meus irmãos, quem é que profetiza? É ateu? É ateu que profetiza? Não. Ó, Mateus 7, versículo 21 a 23. Não expulsamos demônios em teu nome? Quem é que faz isso, irmãos? É gente que está dentro da igreja. Em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, eu sei que eu já tô falando muito aqui, mas é importante, porque às vezes, ao traduzir, as pessoas colocam palavras de difícil compreensão para o leigo. Iniquidade é ausência de lei, ok? Basta ver que no grego, né, as pessoas dizem que a Bíblia foi escrita em grego, então vamos pegar no grego. Lá no grego, esse termo iniquidade é usado anomia. Anomia é a negação, a ausência de norma, a ausência de lei. Pesquisa na internet, dá um Google aí, o que é iniquidade, o que é anomia. É viver como se não houvesse lei. Ok? Então Jesus fala assim, aquele que vive como se não houvesse lei, vai se afastar dele. Pessoas que pregam que você não precisa fazer nada para agradar a Deus, que é impossível agradar a Deus, está te ensinando a se afastar do eterno. Está te ensinando a se afastar de Yeshua. E é Yeshua que está falando isso aqui. Ok? Portanto, meus irmãos, quando alguém questionar e disser assim, por que eu tenho que cumprir essas festas? É muito simples. Porque como lá em Efésios capítulo 5, versículo 10, eu tenho que descobrir o que é agradável a Deus, e lá em Isaías 56 fala que o estrangeiro que escolhe abraçar a aliança vai ter um nome melhor do que o de filho, e eu sou um estrangeiro que quer abraçar a aliança, então, para eu ter essa bênção, eu preciso fazer a vontade do Eterno, e dentre elas estão as festas. Eu encerro por aqui a minha colocação nessa pergunta. Muito bem. Irmão João Lucas, você é o próximo, pode falar. Amém, shalom, irmãos. Meu pai, o senhor ia gostar da versão que eu uso de Mateus 7, 23, porque o final está literalmente, apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão à Torá. Tá mais fácil de entender, né? Mas, enfim, infelizmente as traduções não foram feitas para ajudar as pessoas a compreender. E quanto a isso também, né, de como responder alguém, depende, né? Geralmente alguns estão afrontando, né? A esses eu nem responderia nada, mas se a pessoa realmente quisesse falar, ia depender de quem está falando, né? Certa vez alguém que me fez a pergunta sobre Shavuot era alguém que se dizia pentecostal. Eu perguntei à pessoa o que significava o nome Pentecostes, né? E o porquê que quando Yeshua subiu aos céus, ele mandou os discípulos esperarem Shavuot, por que ele não os batizou nos deu poder antes? Poderia ter dado já o poder, né? Por que era importante a data da festa? Por que eles esperaram, né, depois de Shavuot para saírem para os outros locais, né? Mas enfim, creio que, assim, das muitas formas de responder, o irmão Marcos e o pastor já responderam quase 100%, né, da forma bíblica, né? A outra também seria com a forma histórica, né? Se nós fôssemos verificar quando que foram retirando, né, cada ponto da Bíblia na história, a gente já vê que não foram os apóstolos, muito menos Yeshua, que retirou mandamento nenhum, né? E especificamente sobre as festas, é interessante, né, que no texto que por muitos é conhecido
nas ceias, né? Coríntios 11, 23, né? Que Paulo vem falando ali do que era o corpo e o sangue do Senhor. Muito importante, porque Yeshua certa vez fala, né? Que aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não é digno de mim. Ali na festa, Paulo vem explicando o que era o corpo e o sangue, e para quem lê com um pouco mais de atenção, percebe que ali não se trata apenas de pão e vinho, mas sim de uma festa de Pêssego, né? E Yeshua fala especificamente, se você não celebrar essa festa, você não é digno de mim. E o que essa festa tem de diferente das outras, né? Se a gente for olhar no contexto da história, foi a festa que Roma mais se preocupou em mudar a data, porque se você perde essa festa, não é que as outras não importam, é que, na verdade, você começou a celebrar essa festa para celebrar ela corretamente, você já começa a cumprir a próxima, e quase que inicia, né, o trajeto do ciclo das festas, e da mesma forma, se eu perco Pêssego, se eu deixo de celebrar Pêssego, eu não consigo celebrar as outras, né? Daí o motivo de terem tido tanto esforço para, primeiro, mudar a data de Pêssego, né? O motivo pelo qual Polícrates escreve sua carta ao Papa, né? Admoestando o Papa pela mudança da data, e posteriormente mudam a festa, né? Hoje, a festa que alguns chamam de Páscoa não tem nada a ver com Pêssego, pelo contrário, tiraram o símbolo de pureza pelo símbolo de promiscuidade, né? Então, tiveram muito esforço para mudar essas festas, mas ao longo da história a gente percebe quem foi que mudou, né? Foram imperadores, alguns membros do Senado de Roma, então não foi Cristo, né? Não foi Yeshua que mudou, muito menos Paulo. Os textos que eu tinha aqui para falar sobre Shavuot, o irmão Marcos e o pastor já falaram, né? E Isaías 56 é o principal, né? Escolha descobrir o que é agradável a Deus. Eu até tinha algumas conversas com meu pai, né, sobre alguns rabinos falarem que esses mandamentos aqui são suficientes. E aí ele me perguntou, tá, Yeshua falou que você precisa comer o corpo dele e beber o vinho, e beber o sangue, isso conta? Falei, então você vai acabar tendo que celebrar Pêssego. Sem o Shabat não é possível. E lendo Isaías 56 fica claro que para quem quer se aproximar mais do Eterno, o caminho é esse. Obrigado. Amém. Eu queria só fazer uma observação, aproveitando que o João falou, juntamente com o que o irmão Marcos Pinho falou. A grande confusão que muitas pessoas fazem é o quê? Eu chamo do placebo, né? Porque Roma criou uma religião para si, na minha opinião. O pastor pode até me corrigir, qualquer um dos irmãos aí. Eu tenho essa visão. Roma criou uma religião para si. Eu estou lendo a patrística, pastor, o senhor me mandou, inclusive. Eu só vou ler um trechinho aqui, que eu até dei um print aqui e mandei para algumas pessoas. E olha que interessante que diz aqui. Olha só esse trecho aqui. Está falando sobre, né, aqui ainda o comentário para a introdução do livro de Constantino. Então veja quem fez o comentário sobre o livro de Constantino. Ele diz aqui, olha, Constantino concedeu status aos bispos com o mesmo grau de senadores. Olha só como que o casamento da igreja com o Estado, né? Constantino pegou os bispos da igreja e falou, agora vocês vão ter a vida de um senador. Ok. Status dos bispos com o mesmo grau de senador. Constituiu igrejas. Quem constituiu igrejas? Constantino. Basílicas, incluindo a de São Pedro, em Roma. Usava no seu estandarte o símbolo cristão, que não é cristão, né? Esse símbolo aqui, que inclusive está na patrística, que é aquela, o kirô, na verdade, no grego, que seria uma fusão do Deus Sol com a cruz, né? Que faz parece um P. Ele usou esse símbolo, né? Que ele teve uma visão desse símbolo. Só que 200 para 300 anos antes dele ter essa visão, fizeram uma moeda, cunharam uma moeda. Irmão, estão conseguindo me ouvir? Oi? Eu estou te ouvindo, irmão.
Os irmãos estão ouvindo? Sim, nós estamos ouvindo, irmão Antônio. Eu estou tentando orientar ele pelo chat aqui. Nós estamos ouvindo, sim. É que ele deve estar com problema no alto-falante dele. Tá. Então vamos lá, para eu terminar aqui. Ah, tá ok, eu consegui ouvir o senhor também, pastor. Aí diz assim, ó, usava no seu estandarte o símbolo cristão que ele mesmo criou, né? E declarou, olha só que interessante, e declarou o domingo dia de descanso semanal, repondo a celebração semanal de Mitra. Ou seja, está muito claro que a festa do sábado foi trocado pelo domingo por Constantino. Então, Constantino, na minha opinião, é o pai dessa religião. Desculpem quem não concorda comigo. Mas, enfim, tem mais coisas aqui que a gente não vai ler, mas eu quero dizer o seguinte, muitas pessoas, elas se iludem com placebo. Por quê? É que o meu irmão falou da Páscoa. A Páscoa é com ervas amargas, com o pão ázimo. Aí eles fazem uma festa totalmente ao contrário. É de noite, eles fazem no domingo, sempre no domingo pela manhã. Come tudo o que quer. Não existe a santificação do alimentar, né? O pão ázimo, a rejeição ao hamet, né? O fermento. É outra festa. Assim como fizeram com muitas outras. Eu queria fazer uma experiência agora com os irmãos, para eu terminar a minha parte, e aí vocês ficam à vontade, se alguém quiser falar alguma coisa. Mas eu queria só trazer um vídeo que eu tenho faz muitos anos que está no canal, eu lembrei dele hoje. Eu queria ver, eu nunca compartilhei aqui, eu vou tentar compartilhar um vídeo aqui. Se não der certo, os irmãos me perdoem. São 4 minutinhos só. Se tiver ruim, me avisa que eu cancelo ele aqui, tá bom? Mas olha só o que esse padre fala sobre festas, inclusive sobre a festa de Natal. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar um vídeo. Peraí que eu tirei o vídeo daqui. Robson, enquanto compartilha, posso só fazer um comentário? Pode. Para quem ficou curioso sobre isso que o irmão Robson falou, tá no final da introdução do volume 15 da Patrística, escrito por Eusébio de Cesareia. Ok? O mesmo Eusébio que, tendo sido constituído bispo, ele perdeu esse título por discordar do imperador e, posteriormente, contanto que se comprometesse a não falar mais sobre o assunto, né, que era inclusive a Trindade, ele seria restituído. Foi restituído no Concílio de Nicéia, no 325, apesar de ser apoiador diário no combate à doutrina da Trindade. Obrigado. Mas esse padre fala claramente, olha, as festas pagãs foram cristianizadas. Ou seja, parece que a pessoa ela olha para a Torá e fala, essas festas não têm graça, mas as festas dos pagãos são legais, vamos colocar um rótulo nela. E assim as pessoas caminham. Escolhem aquilo que não agrada a Deus. E isso é um sério risco que a pessoa está sofrendo. Eu terminei a minha fala. Se alguém tiver algo a declarar, fique à vontade. Amém, irmãos? Ninguém tem nada a declarar? Pastor? Não, Robson, eu acho que o assunto ele concluiu, né, muito bom. Acho que ficou muito claro para os irmãos a importância dessa festa, porque que os cristãos, né, porque os discípulos de Yeshua devem celebrar essa festa, porque eles têm que abraçar a aliança com o Eterno, do contrário estão perdendo tempo em igrejas, né? Porque se não abraçar a aliança, se não fizer a vontade do Pai, não vai entrar no reino. E quem está em igreja está buscando entrar no reino. Então é por isso que deve celebrar a festa. E também ficou muito claro, né, tanto na exposição do irmão, quanto nesse vídeo, muito elucidativo, né, mas tem outros, inclusive, de padres falando a mesma coisa, que quem fez
a mudança do dia foi a Santa Igreja Católica. Né? Meus irmãos, a esse respeito, eu gostaria que os irmãos aconselhar todos aqueles que querem servir o Eterno, examina Efésios 5:10 e examina Isaías 56. Examina Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Pega esses 3 textos, não é muita coisa, estuda com afinco, né? Estuda mesmo com dedicação, você vai entender que você foi enxertado numa aliança, tá? E essa aliança é a Torá. A Torá é a aliança revelada e a vontade do Eterno está lá. Né? Então, com isso nós encerramos, né, Robson, o tema festas fixas. Eu penso que semana que vem nós conversamos já, podemos tratar do assunto, né, de falar das 2 festas que vieram depois, que seria Hanukkah e Purim, ok? E depois outros assuntos que os irmãos sugerirem aí, poderá ser um objeto de debate. Tá certo? Quando o irmão terminar aí a gravação, eu queria só dar um toque para todos os irmãos sobre o local da celebração da nossa festa de Pêssah. Então, eu peço que espere só mais um minutinho só, garanto que 1 minuto eu encerro. Amém. Muito bem, pessoal. Então, agradeço aí a presença de todos aí. E, se o Eterno permitir, semana que vem a gente dá continuidade, né, com essas 2 festas que estão na Bíblia. Não fazem parte das 8 festas, né, mas estão na Bíblia e Yeshua aparece, né, nessas festas. O irmão João Lucas pode falar. É só um último comentário. Né? Quando eu disse que seria interessante, né, mostrar com história, me referia justamente a esse conjunto de livros que o irmão citou agora, a patrística, né, já que são poucos, né, os livros que duraram dessa época, né, pouquíssimo registro se tem dessa época. O que se tem é justamente a patrística, que é tido como tecnicamente um período filosófico único na sua época, né, entre a Antiguidade e a Idade Média. Porque o restante foi queimado, né, mas para quem quiser ler a patrística vai perceber uma metamorfose muito grande entre os primeiros volumes, né, que é escrito pelos discípulos dos apóstolos, como Clemente, por exemplo, o primeiro da patrística. Ele segue exatamente o que os apóstolos estavam escrevendo, e no decorrer dos volumes você começa a perceber metamorfoses, né? Eusébio está bem no meio dessa metamorfose. Nos seus primeiros escritos ele se soltava um pouco mais, falava aquilo que ele pensava. Já no final ficou bem claro para ele, quando mataram Ário, né, que ou ele obedecia o imperador ou ele seria morto, né? Então, assim, Eusébio, ele nunca contraria as escrituras, mas ele passa a se calar sobre muita coisa, né? E já o final da patrística, boa parte foi escrita por Agostinho, né? Se alguém tiver curiosidade de olhar a biografia de Agostinho, você vai começar a desconsiderar quase tudo que ele falou, porque ele era um hipócrita sem tamanho, né? Ele não vivia o que ele pregava. Então, a patrística, ela mostra bastante de como foi feita essa mudança. Não dá para ser mais claro do que Eusébio foi aqui, né? Retornando a adoração à Mitra. Esse é um dos textos que eu já usei bastante, né? Volume 15 da patrística, esse eu não consigo esquecer, né? Mas enfim, é um conjunto maravilhoso. Obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, então, e até a semana que vem, se o Eterno nos permitir.